Olá, terceiro ano, como vão vocês? Esse é o nosso último vídeo de língua portuguesa, quarto bimestre, volume 4. O tempo passou, né, pessoal? Estamos chegando ao final do ano. Espero que tenham aprendido bastante durante esse percurso. Antes de entrarmos na apostila, vamos ver o que estudamos nesse bimestre. Eu fiz uma pequena lista aqui para vocês acompanharem comigo. Então, em 3 capítulos de língua portuguesa, falamos sobre contos maravilhosos e interpretação de texto, variação linguística. O que seria variação linguística? É a maneira de se escrever e o significado de algumas palavras nas regiões que falam língua portuguesa, tanto no Brasil, em Portugal e em outras cidades, em outros países que falam língua portuguesa, né? Então, palavras iguais, mas com significados diferentes, ou uma pequena mudança na acentuação, né? Nós vimos isso também na apostila. Falamos de palavras com NH, LH, CH, os dígrafos, né? Lembrando que o H ele não tem som, mas quando eles se juntam com essas consoantes, forma-se um novo som, né? São 2 letras, então, que são utilizadas para representar um único fonema, um único som, né? No caso aqui do H com outras consoantes. Nós falamos de substantivos primitivos e derivados. Primitivos vem de primeiro e derivados é a partir daquele primeiro, surgimento de uma nova palavra baseado naquela outra palavra, né? Como se fosse mamãe e filhinha, né? Eu brinquei falando assim com vocês, né? Nós falamos de história em quadrinhos, como que é usado a forma de se comunicar, né, na história em quadrinhos, os balões, as onomatopeias, as linguagens não verbais, até mesmo os poemas visuais que a gente encontra, né, nas histórias em quadrinhos. Falamos de línguas de sinais, que é uma outra linguagem que tem no nosso Brasil, né? Nós falamos língua portuguesa e a língua de sinais para as pessoas que são surdas, né? É uma outra forma de se comunicar. Falamos sobre entrevistas, né, em relação do entrevistado com o entrevistador, perguntas e respostas, né? Nós falamos de tempos verbais, que se refere aos verbos que estão no passado e no futuro, uma delas, né? Falamos também de crônicas, que é um texto literário que é breve, que relata eventos do dia a dia, do cotidiano, envolvendo pessoas comuns e muitas vezes apresentando marcas de humor, né? Ele nos faz rir de algumas situações inusitadas, engraçadas que a gente pode até viver, né? Falamos dos artigos. Eles podem ser definidos e indefinidos, né? Que acompanham o substantivo. Ele indica se o substantivo é masculino ou feminino, se ele está no plural ou no singular. Falamos também dos numerais ordinais, né, da sequência primeiro, segundo, terceiro, né, ou primeira, segunda, terceira, de acordo com o gênero também. Dos diminutivos, né, nem tudo que termina com inho ou inha é diminutivo, lembra? E falamos também sobre sinopse. Sinopse a gente encontra nos livros ou em capas de disco ou até mesmo de filme, né? É um breve relato daquilo que nós vamos encontrar ali naquele material, naquele livro, naquela apostila, né? Uma breve história do que tem naquele livro, né? Não confunda com spoiler, né? Não é spoiler, é sinopse, ok? Então, entrando na apostila, vou abrir aqui o meu portal. Falamos então, né, do capítulo 10, dando asas à imaginação. Então, falamos dos contos maravilhosos, né? Das histórias fantásticas. Geralmente tem um herói, né? Algo incrível a se realizar, um efeito, alguma missão maravilhosa, né? Algo extraordinário. E geralmente o conto começa com aquele famoso Era uma vez, certo dia, né? Aqui nós falamos do Pequeno Polegar, uma história fantástica, né? De uma pessoa muito pequena, não é um anão, né? Mas uma pessoa bem pequenininha e que viveu altas aventuras.
falamos, né, lemos esse texto, nós fizemos a interpretação baseado no texto e geralmente sempre fazemos bastante perguntas e respostas baseadas no que lemos, né? E aqui pergunta, né? O Pequeno Polegar é o quê? Uma fábula, um conto ou uma lenda, né? Então é um conto. Ele tem a função de contar uma história, né? Uma história real, uma história imaginária, uma história fantástica, né? Nesse caso aqui é uma história imaginária, uma história fantástica, né? Então fizemos essas atividades aí. Então aqui está falando, a história que você leu é um conto maravilhoso. Nesse tipo de narrativa é possível perceber 3 momentos distintos: uma situação de normalidade, um episódio maravilhoso e um final que causa transformação no comportamento do personagem principal. Já entrando em variação linguística, nós lemos esse texto, né? E trabalhamos algumas palavras com uma grafia diferente. Havia livros dentro de cristaleiras de cômodas e de roupeiros em guarda-fatos e em armário e dentro de arcas. Né? A palavra cômodas, né? Está escrito aqui em preto, né? E tem um acento agudo. Nós conhecemos essa palavra, mas não com esse acento. Nós conhecemos cômoda. Cômoda e cômoda é a mesma coisa, né? Só que aqui está na linguagem do português de Portugal, né? Agora esse aqui, ó, bebé e bebê, né? Essas palavras bebé e bebê têm o mesmo significado, né? Que é de criança pequena, não de bebida, de beber, né? Então, essa forma de se escrever bebê com acento agudo vem de Portugal. Então, aqui está falando, ó, o conto A Menina que Detestava Livros foi escrito em português de Portugal. As palavras bebê e cômoda, extraídas desse texto, são escritas de maneira diferente da que costumamos ler no Brasil. Isso ocorre porque há na língua portuguesa variações na maneira de escrever e no significado de algumas palavras. Chamamos esse fenômeno de variação linguística. Então, aqui nós temos outros exemplos, ó, guarda-fatos, pequeno almoço, lavatório, frigorífico, né? Então, lavatório, o que seria aqui? Banheiro, pequeno almoço, seria o café da manhã, guarda-fatos, guarda-roupa, né? Frigorífico, geladeira. Então, essas palavras aqui dessa coluna são muito usadas em Portugal. Nós, no Brasil, né, falamos dessa outra forma aqui, mas elas têm o mesmo significado, né? Aqui nós falamos então dos dígrafos, CH, LH e NH, né? CH tem som de X, né? Xaxé, xixoxu. LH, liá, lié, liolhu. NH, nha, nhé, nhi, nho. E o H no início das palavras não tem som. Então, quando colocamos o H aqui junto com a letra C, forma um outro som e cão se torna chão. Tela se torna telha. Vela se torna velha e assim por diante, né? Muda-se completamente o significado da palavra, né? O som muda e o significado também. Já nos substantivos primitivo e derivado, como eu comentei lá no início, primitivo vem de primeiro, né? Derivado é que deriva, que vem de uma outra palavra. Então, nós temos aqui, ó, pelo é a palavra principal, o substantivo principal, primitivo. Peludo é alguém ou alguma coisa que tem muito pelo, né? Então, ele é derivado de pelo. Peludo é derivado de pelo. Nós temos outro exemplo, sal e saleiro. Sal é o primitivo, é o primeiro. Saleiro é o que vem do sal, que guarda sal, né? Vento, ventania. Ventania vem de vento. Então, vento é primitivo, ventania é derivado, né? Então, as palavras derivadas são formadas a partir de outras.
quando uma palavra não deriva de outra, ela não nasce de outra palavra, ela não é mãe de outra palavra, nós chamamos ela de primitiva, né? Então, nós temos vários exemplos aí, né? Casa, né? Nós temos alguma palavra que deriva de casa? Caseiro, né? Então, casa é primitivo, caseiro é o derivado. E tem outros exemplos aí. Mais atividades sobre o Contos Maravilhosos, né? Que nós estudamos. Tem aqui um outro conto com sonoplastia, com sons, né, misturados aí, olha. Em textos escritos, os efeitos sonoros podem ser representados por onomatopeias. Em textos orais, esses efeitos são chamados de sonoplastia. Então, um texto oral. E o menino bocejou assim que ele acordou. Isso é uma sonoplastia. É claro que eu fiz com a minha boca, né? Mas existem aparelhos que imitam esse som, né? E o galo cantou cocoricó, né? Esse som que eu fiz, oral, é uma sonoplastia. Agora, quando eu escrevo esse som, cocoricó, aí é uma onomatopeia. Já no capítulo 11, falamos de histórias em quadrinhos. Quem não gosta de uma história em quadrinhos, né? HQ. E no nosso Brasil chamamos de gibi também, mas é a mesma coisa, né? Os gibis, os HQs, eles usam as técnicas para te mostrar o que está acontecendo naquela história, né? Algumas técnicas são os balões, que indicam pensamentos, falas, sussurros, sustos, enfim, né? Então, aqui você vê um pequeno movimento dos pés, né? Uma fumacinha aqui, uma poeirinha, né? O Cebolinha está, né, se movimentando porque tem essas vírgulazinhas aqui. E o Cascão tem uma ideia, ele começa a rir da própria ideia, sai correndo. Então, tudo isso aqui sem transmitir nenhuma palavra, tudo com imagem, né? Então, aqui nós temos ele imaginando, vai fazer alguma coisa com o Cebolinha, um susto, né? E só que quem fica assustado nessa história aqui é o próprio Cascão, porque ele escuta o som de algo que ele tem muito medo, ó, cabrum. Esse som, essa palavra escrita é uma onomatopeia, cabrum, e ele representa o som do trovão, quer dizer que vai chover. Então ele saiu correndo. E a cara aqui de não estou entendendo do Cebolinha, né? O ponto de interrogação e o ponto de exclamação significa isso. O que está acontecendo? Não estou entendendo, né? Então, simplesmente com uma única palavra e 2 sinais de pontuação, né? O restante tudo visual, né? Até mesmo o título, você vê que ele está, né, diferente. Lembra que nós falamos no bimestre passado sobre poemas visuais? Então ele está no formato de um poema visual, que você olha e já sabe o que se trata, né? As palavras estão estranhas em relação à sua normalidade, né? Teve uma brincadeira ali com as palavras, delas também levando um susto, não é verdade? Então, as histórias em quadrinhos, elas têm essa liberdade, né? Não só da escrita, mas do visual também, para te mostrar alguma coisa acontecendo ali naquela história, né? Então, podemos nos comunicar de diferentes maneiras quando fazemos isso sem utilizar palavras, usamos a linguagem não verbal. Então, isso aí para quem está vendo, né? No gibi. Quando a pessoa não vê, ela tem a linguagem dos cegos, né? Que é o braille. Mas para quem é surdo, nós temos a língua de sinais, que é uma linguagem não verbal, né? Todas as palavras da língua portuguesa têm um sinal próprio, né? Que foi feito pela comunidade surda, né? Com linguagem de sinais. E também nós temos o alfabeto manual, né, usando os dedinhos aí também, representando as letras. Então, o alfabeto manual é um sistema que representa as letras e os números
Com ele é possível soletrar com as mãos nomes próprios de pessoas, lugares, rótulos, endereços e palavras que não existem na língua de sinais. Então, quando tem uma palavra que não tem um sinal próprio, eles usam o alfabeto manual, né? Já pensou se eles fossem usar o alfabeto manual para todas as palavras? Eles iam ficar uma eternidade, né? Então, eles criaram sinais próprios para determinadas palavras, né? Que facilitam mais a comunicação deles. Falamos também de entrevista, e aqui a entrevista é do Maurício de Souza, o criador da Turminha da Mônica, né? Tá falando aqui do filme Laços, né? Que já foi lançado, essa entrevista foi em 2017, e que está dizendo que contratou crianças, né? Para representar os personagens. Então, a entrevista, ela é organizada em perguntas e respostas, né? Quem está perguntando é o veículo de comunicação, pode ser uma revista, um jornal, a televisão, um rádio, né? Um repórter e o entrevistador, né? O entrevistado, quem está falando, né? E o entrevistador é quem está perguntando. No caso aqui, quem é o entrevistado? É o Maurício de Souza. E quem é o entrevistador? Né? É quem está ali no veículo de comunicação, que é o Celso Masson. Então, continuando aí na apostila, tem a interpretação de texto, né? Do caso aqui da entrevista do Maurício. Nós falamos de tempos verbais, que são os verbos que indicam ação, estado ou fenômeno, e ele pode estar no passado, no presente e no futuro. Né? No caso aqui falamos um pouquinho do passado e do futuro. O passado é o que passou, o futuro que ainda está por vir, né? Então, existem vários verbos que indicam se ele está, a conjugação do verbo indica se ele está no presente, no passado ou no futuro. Exemplo, eu estou gravando um vídeo para vocês nesse momento. Então, gravando, né? Está dizendo que é agora. Eu gravei um vídeo, é passado. Eu gravarei um vídeo, é futuro, né? Então, os verbos, eles podem estar no presente, no passado e no futuro. Então, fizemos essas atividades. Ontem, eles brincar, o quê? Brincaram. Ler, leram. Dormir, dormiram. Comer, comeram. Estudar, estudaram. Passear, passearam. Tá vendo a entonação? É diferente de quando eu falo no futuro. Amanhã eles brincarão, lerão, dormirão, comerão, estudarão, passearão. Então a entonação, a sílaba tônica mudou, né? Então eu consigo entender quando é passado e presente e futuro por causa da entonação. Fizemos mais atividades de entrevista. E no capítulo 12, Histórias que Fazem Rir, falamos de um texto chamado Crônica, uma linguagem que mostra uma situação cotidiana que nos fazem rir, uma situação inusitada, né? Igual o pai deu uma bola para o menino que é fã de videogame, ele não sabia onde ligar a bola, né? Onde que liga a bola? Ele não sabe brincar com uma bola, né? E o pai ficou com aquela cara de bobo ali, né? Então, a crônica, ele tem essa finalidade, né? É um texto literário breve que relata eventos do cotidiano. O que é cotidiano? Do dia a dia, envolvendo pessoas comuns e muitas vezes apresentando marcas de humor, né? Que aconteceu algo engraçado ou que é uma situação estranha, engraçada. Isso é uma crônica, né? Junto aqui, depois desse texto da crônica, nós falamos do artigo. E como eu já falei, né? Artigos são palavras que usamos antes dos substantivos para determinar, né? Então, o artigo, ele está antes do substantivo. A frase começa sempre com um artigo. E ele pode ser definido quando nos referimos a algo específico ou determinado, né? Então, usamos o para masculino, a para feminino, os plural, as plural. Então, o menino estudou, a menina brincou.
né? Então, o "o" e o "a" fica antes do substantivo. E os indefinidos, quando nos referimos a algo não específico ou indeterminado. Então, a gente usa um, uma, masculino e feminino, uns, umas, masculino e feminino no plural, né? Então, um menino estudou. Que menino é esse? Não sei, um menino aí. O menino bateu na porta, né? Então, eu não sei quem é o menino, mas é um menino. Não é o numeral, tá bom, pessoal? Não se refere à quantidade, mas a um artigo. Então, um pai pegou a bola de futebol. Pode ser qualquer pai, né? Agora, o pai pegou a bola de futebol, você sabe de quem é esse pai, né? Então, no caso, é do menino lá da história, que já foi comentado antes. E aqui fizemos as atividades, né? Resolvemos aqui as questões. Espero que vocês tenham entendido bem essa parte, né? Falamos um pouquinho mais de crônica aqui do teatrinho da escola, da peça infantil, né? Das crianças que deram dor de cabeça para a professora, deixou ela de cabelo em pé, né? E as interpretações de texto. Em seguida, falamos dos numerais ordinais, né? Então, os numerais ordinais não é o artigo, tá bom? Eles indicam ordem, posição ou lugar ocupado em uma série. E eles podem ser flexionados em gênero, né? Masculino ou feminino, e em número, singular ou plural. Então, primeiro, primeira, primeiros, primeira, segundo, segunda, terceiro, terceira, né? Então, eu estou no 4º ano, eu estou no 2º ano, eu me sento na 3ª carteira, eu sou o 10º na chamada, agora estou na 1ª aula, né? Então, esses numerais se referem a essa ordem, posição ou lugar, tá bom? Fácil, né, pessoal? Não é difícil essa parte aí. E depois falamos dos diminutivos. Lembre-se, nem tudo que termina com inho ou inha é um diminutivo, tudo bem? Né? Então, fizemos essas atividades aí. E para finalizar, falamos de sinopse, né? Então, a sinopse é um pequeno relato do texto de um livro, de uma série, de um filme, né? Contando um pouquinho daquilo que as pessoas vão ler por completo naquela obra ali. Pode ser de ficção, pode ser algum relato pessoal, enfim, né? De algum texto qualquer. Então, todo livro precisa ter uma breve sinopse, um breve resumo, né? Daquilo que eles vão encontrar dentro daquelas páginas. Claro que eles não podem colocar tudo, porque também não seria um resumo, né? Mas também não pode contar as melhores partes. Tem que dar aquele gostinho para que o leitor tenha vontade de ler aquela história, de ver aquele filme, de ver aquela série. Tudo bem, meninas? Então, agora chegamos ao fim da apostila. Eu espero que isso ajude vocês a estudar. Não deixe para a última hora, né? Reveja e qualquer dúvida vocês me perguntem em sala de aula. Mas eu quero já agradecer por esse ano. Foi muito bom estar com vocês. Aprendi muito. Eu espero que vocês tenham curtido viver esse momento comigo também. Agradecer às famílias pelo apoio, pela compreensão, né? Por acreditar nesse trabalho, por nos apoiar. Muito obrigada a todos vocês que nos ajudaram até aqui. Espero que o ano de 2021 seja bem melhor do que 2020, né, pessoal? Que Deus abençoe todos vocês, se cuidem. Até a próxima. Tchau!